Função do segundo grau ou função quadrática, seja lá como for, é uma questão, são questões que com frequência caem no Enem, tá bom, pessoal? E quando cai, ó, é chupetinha, molezinha. Vou fazer uma questão no final da aula para vocês, que só com essa aula vocês vão entender a questão, beleza? Bom, mas o que a gente precisa de função do segundo grau para o Enem? O que é cobrado de função do segundo grau no Enem? Pessoal, é o seguinte: concavidade para cima ou para baixo, você precisa entender e saber, olhar para uma função e saber se a concavidade dela é para cima ou para baixo. O valorzinho do valor de C é aquele valor que toca o eixo Y. Você tem que olhar para a função e saber quem é aquele valor. E, finalmente, o vértice, o mais importante que eu considero, que é o vértice da parábola. Não basta saber quem é a fórmula do vértice da parábola, que eu vou mostrar nessa aula. Você tem que entender e interpretar o que é o vértice da parábola. Nós vamos interpretar aqui nessa aula, tá bom? Bom, a gente vai começar assim, ó. A gente vai começar falando sobre concavidade para cima. Para começar, uma função do segundo grau, ela é escrita dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde a, b e c são os coeficientes da função, tá? Bom, pessoal, quando que uma função ela vai ter concavidade para cima? Toda vez que esse azinho aqui for maior do que zero, esse azinho aqui, esse a aqui, pessoal. Toda vez que ele for maior do que zero, ó, tá vendo o 3x ao quadrado aqui, ó? Eu dei até um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado menos 10x menos 20. Eu não preciso nem esboçar o gráfico. Eu já sei que ele tem concavidade para cima, porque o 3 é um número positivo. Ele é maior do que zero, tá? Então, se esse a é maior do que zero, eu já sei que a concavidade da função é voltada para cima, tá? Então, a maior que zero, concavidade para cima. Esse ponto aqui, ó, é chamado de vértice. Daqui a pouco eu vou falar nele. Ele é o valor mínimo da função nesse caso aqui, ó. Quando a concavidade é para cima, esse valor é o valor mínimo da função. Agora tem o outro caso, quando a função tem a concavidade para baixo. Quando o a dela for menor do que zero, ou seja, o a for um número negativo, ela vai ter concavidade para baixo. E se ela tem concavidade para baixo, por sua vez, o azinho vai ser negativo. E, consequentemente, o que vai acontecer com esse ponto aqui, ó? Esse vértice aqui? Ele vai ter valor máximo, vai ser o valor máximo da função. Ó, esse ponto aqui. Então, quando o a for negativo, vai ter valor máximo. Quando o a for maior do que zero, ou seja, positivo, a função vai ter um valor mínimo. Professor, tem um macetezinho aqui, ó, para ensinar vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha ele sorrindo aqui, ó. Colocar até a sobrancelhazinha aqui, ó. Quando o a é positivo, maior do que zero, ele tá feliz, ó. Quando o a é negativo, ó, tá triste, olha só, tá triste aqui, ó. Olha lá, ó, a carinha dele ali triste, quando é menor do que zero. Beleza, pessoal? Bom, você precisa entender isso aí. Concavidade para cima ou para baixo. A maior que zero, concavidade positiva para cima, concavidade C para cima. A menor do que zero, concavidade para baixo, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é esse Czinho aqui da função, galera. Você precisa entender que esse Czinho aqui, ó, até apaguei ele ali, esse C, ele toca o eixo Y da parábola. Quero aproveitar aqui, pessoal, pedir para você dar o seu like, se inscreva nesse canal que vai ajudar bastante a gente, tá? E de quebra, você vai ter bastante conteúdos de qualidade, tá? Vamos lá, olha só. Então, esse C aqui, ó, que eu tava falando com vocês, ele toca o eixo Y, toca o eixo Y. Olha o exemplo aqui para vocês, ó. Esse aqui é o valor, é o Czinho. É exatamente aquele C ali, ó. Por exemplo, ó, se eu tenho uma função 3x ao quadrado menos 10x mais 20, eu sei com certeza que esse 20 aqui, ó, é esse daqui. Tá bom? Se você tem lá uma função lá, ó, uma função, pode ser até uma função assim, ó. Por exemplo, aqui vale menos 6. Uma coisa eu tenho certeza, que eu tenho um f de x, eita, igual a x
ax ao quadrado mais bx menos 6. Uma coisa eu tenho certeza, que o c aqui, ó, vale 6, tá bom? Minha caneta deu algum probleminha aqui, daqui a pouco eu acerto isso aqui, pessoal. Ó, fazer de novo para vocês merecem aí algo melhor, né? Ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx menos 6, que é esse 6 aqui, ó. Tá legal? É importante você saber isso. Vou fazer um exercício exatamente sobre isso aí. E finalmente, galera, o vértice da parábola. O vértice da parábola é esse camarada aqui, ó. Ó, esse camarada aqui é chamado de vértice da parábola. No vértice da parábola, eu vou ter o x, eu chamo ele de x do vértice. Esse aqui é o y do vértice. É o meu x e o meu y, né? Então, ó, aqui eu tenho o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Isso tem como ser demonstrado, tem como fazer demonstração, mas não é o objetivo nosso aqui, pessoal. É muito mais importante você saber que o x do vértice é o menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. O Enem adora esse tipo de exercício usando isso aqui. Tá legal? Cuidado! Vértice, você não pode ir para a prova sem saber o que é o vértice da parábola. Senão vai dar ruim. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou interpretar aqui, ó, o vértice das parábolas. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho um exercício lá, que é o número de peças fabricadas, que ele chamou de x, para um lucro y. Então, no meu eixo x, eu tenho o número de peças, e no meu eixo y, eu tenho lucro. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Que no meu vértice aqui da parábola, inclusive isso aqui, ó, o valor mínimo da parábola, o menor valor que essa parábola pode ter, eu vou ter 10. Por exemplo, aqui eu dei exemplo 10 peças. Para 10 peças eu estou fabricando o quê? Eu estou tendo um lucro de 20 mil, 20 milhões, seja lá o que for, tá? Para você entender, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vamos supor que esse ponto aqui seja 5. Para 5 eu vou ter 30. Pronto. Ó, para 5 peças eu vou ter um lucro de 30 mil. Observa que está aumentando aqui, ó, o número de peças. Ó, colocar aqui 8, por exemplo. Para 8 peças eu já vou ter esse lucro aqui, ó, 22, por exemplo. Tá caindo, ó, tá caindo. Quando eu fiz 10 peças, esse aqui vai ser o menor lucro que eu vou obter aqui nessa fabricação aqui. Professor, mas como assim? Está aumentando o número de peças e eu estou diminuindo o lucro? Pessoal, para você fazer alguma coisa, fabricar alguma coisa, exige mão de obra, gasto de energia, consumo de bens, envolve várias coisas, né? Envolve muita coisa. Então, quanto mais coisas envolve, de repente você vai ter um lucro menor, tá bom? Aí ele tá aqui, ó, se eu quisesse continuar aqui, interpretar aqui, ó, vamos supor que aqui fosse 15. Ó, para 15 já aumentou, voltou a aumentar meu lucro, foi 30, ó. Então, à medida que eu vou aumentando meu número de peças, aqui eu vou ter um maior lucro. Então, vale mais a pena eu construir peças a partir do 10, nesse tipo de gráfico aqui, tá bom? Olha o outro aqui, ó, olha o outro gráfico. Quando eu tive 10 peças, eu tive lucro máximo 20. Aqui já é o contrário. 10 peças, eu tive um lucro máximo de 20 mil, 20 milhões, seja lá o que for. Agora aqui, ó, se por exemplo eu fiz 5 peças, eu tive lá um lucro de, sei lá, 8 mil. Quando eu vou aumentando aqui ó, o número de peças, ó, 9, eu vou ter 15 mil, por exemplo. Quando eu cheguei 10, ó, eu tive o lucro 20. Esse aqui, no caso, é o lucro máximo. Aqui foi o lucro mínimo. A partir do 10, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu vier aqui para 12 peças, vai cair o valor, ó lá, vai cair. Por exemplo, foi 18 aqui, ó, vai cair.
Então, o que está acontecendo nesse caso aqui, que quanto mais peça eu estou fazendo, o valor está caindo. Então, como aqui é o meu lucro máximo, não vale a pena eu passar daqui, porque aí eu vou começar a ter lucro mínimo. Tá bom, pessoal? Essa é a interpretação desse tipo de gráfico aqui. Beleza? Pessoal, comenta aí, faz aí o seu comentário. Qual a sua dificuldade em função do segundo grau? Você tem dificuldade em função do segundo grau? É exatamente esse tipo de interpretação aí? E se você puder sugerir, coloque aí sugestão de conteúdos. Qual conteúdo você tem mais dificuldade? Você gostaria de ver uma aula minha aí? Tá bom? Ó, de quebra nós vamos fazer um exercício que caiu na PUC que fala o seguinte: sabe-se que o custo de C para produzir X peças de um certo produto é dado pela expressão C igual x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Calcule a quantidade de peças produzidas para que o custo seja mínimo e o valor desse custo. Então ele pediu duas coisas. Ele pediu o número de peças, a quantidade de peça, para que o custo seja mínimo, e o valor desse custo. De uma coisa eu já sei, pessoal, que essa concavidade é voltada para cima. E ele quer saber isso daqui, ó. Ó, ele quer saber esse vértice aqui. Ele quer saber a quantidade de peças produzidas aqui, ó, peças produzidas, e qual vai ser esse custo, o custo mínimo que eu vou ter para consumir essa quantidade de peças aqui. Tá legal? Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: isso aqui é o vértice. E para o vértice eu tenho o menos b sobre 2a e o y vértice menos delta sobre 4a. E isso aqui tem que estar no sangue, hein? Tem que estar no sangue isso aqui, beleza? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou calcular primeiro esse x vértice aqui, ó. Você concorda que se eu tiver o valor do x e eu substituí-lo aqui, eu acho o valor do custo? É isso que eu vou fazer. Eu vou encontrar o valor de x, depois que eu encontrar o valor de x, eu encontro o valor do custo, que é o que ele pediu aqui, ó, o custo, para que o custo seja mínimo, calcule a quantidade de peças, aqui eu vou encontrar a quantidade de peças, para que o custo seja mínimo, ele vai ser mínimo, e o valor desse custo. Se eu encontrar o valor de x e substituir aqui, ó, eu vou encontrar o valor do custo. Beleza, pessoal? Espero ter sido claro, hein? X vértice é menos b sobre 2a. Ó, esse aqui, o meu a, vale 1, o meu b vale menos 80 e o meu c vale 3.000. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu nem vou usar aquele c ali, não vou usar para usar o x vértice, mas vou usar para encontrar o valor de c. Ó, então b vale menos 80, então menos da fórmula com menos 80 sobre 2 vezes 1, porque o a vale 1. Esse menos multiplica com esse menos, vai ficar positivo. Então 80 dividido por 2 vai dar o quê? 40. 40 o quê? Peças. Então o meu x aqui, ó, dá 40. Para eu fazer, ou construir, ou produzir, ou fabricar essas 40 peças, qual vai ser o meu custo mínimo? Qual vai ser esse custo, aliás, que é o custo mínimo? Vai ser o seguinte: eu vou substituir o x aqui, ó. Como é que vai ficar então? Eu sei que o custo é x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Então vai ficar o seguinte, ó. O x vale 40, então vai ficar 40 ao quadrado menos 80 vezes o 40 mais o 3.000. 40 ao quadrado dá 1.600, pessoal. 4 vezes 2 dá 32. Tem esses dois zerinhos aqui, tá aqui, ó. Macete aí para fazer multiplicação. Mais 3.000. Então vai ficar assim, ó. 1.600 menos 3.200 dá menos 1.600. Mais o 3.000 vai dar quanto? 1.400. Então, esse aqui, pessoal, é o custo que eu vou ter para produzir 40 peças. Portanto, eu tenho aí qual letra? Letra E, ó. Eu até marquei ali, ó. 40 peças, eu vou ter um custo aí para produzir essas peças de R$ 1.400. Tranquilo, né? Tranquilo se você souber isso daqui, ó. Se não souber, não faz. Galera, Enem, ele tá adorando cobrar vértice da parábola. Tá bom? Olha só, uma questãozinha aí pra gente fazer, tá? Aproveitando o ensejo aqui, ó.
Você que está se preparando aí para o Enem, eu tenho o link do meu curso completo preparatório para o Enem. Link na descrição, pessoal. Só conteúdos que caem no Enem. Lá você vai ter macetes, dicas, que vai te ajudar muito, mas muito mesmo no dia da prova. Aproveita. É um curso com um custo bem pequenininho. Tá legal? Mas vamos lá para a questão. Essa questão que caiu no Enem 2013 e fala o seguinte: a parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Contou uma historinha aí, ó. Você tem essa parábola aqui, ó. Aquela aqui, ó. Foi feita a rotação sobre o eixo Z e gerou essa taça aí, ó. Aí ele falou o seguinte: a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos cx mais c. Olha o czinho aqui, ó. Esse c é exatamente esse c aqui, ó. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça aqui, ó. Essa altura aqui, pessoal, ó. Essa alturinha aqui é exatamente esse valor do c. Se o c for 10, é porque aquela altura ali é 10. Que mais? Vamos lá, medidas em centímetros. Sabe-se que o ponto V, aqui ó, ponto V, na figura representa, ó, o vértice da parábola, galera, localizado no eixo X. Então esse ponto está exatamente no eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Pessoal, ele me deu um monte de dica aqui nesse exercício. Ele já falou que esse ponto aqui ó, tá no vértice da parábola e esse C aqui ó, é a altura aqui do líquido. Ora, galera, como é que eu vou fazer isso aqui? Esse ponto aqui, ó, o vértice, se ele está em cima do eixo X, ele tem um X qualquer, que eu não sei quem é, e o Y0, concorda? Se eu tenho um ponto aqui em cima do eixo X, ele vai ser X e o Y vai ser 0. É o que eu fiz ali agora. Tá bom? Bom, esse ponto aqui, esse ponto ali, o Y dele é 0. Então o Y vértice dele, porque esse ponto é o vértice, então o Y vértice dele é 0. Mas quem é Y vértice? Não é o menos delta sobre 4A? É. Beleza. Quem é delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, repetiu 4A. Esse menos aqui, ó. Continuei com ele. Esse 4A, pessoal, passa para cá multiplicando, correto? 4A vezes 0 vai dar quem? Dá 0. Tá aqui, ó, continua 0. Ele pode passar para cá multiplicando. Se eu quiser substituir o valor de A aqui, sem problema. Mas eu já passei ele para cá logo, para a gente tirar aquele denominador ali. Bom, eu tenho o B da função, aqui o meu B da função aqui, ó, menos 6. Eu tenho o A da função? Tenho, 3 meios, tá aqui, ó, 3 meios. O C eu tenho? Não tenho, é exatamente o que ele quer saber, ó. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Ele falou aqui, ó, onde C é a medida da altura, ó. Ele já me deu a dica no exercício. Então, se eu encontrar o C, resolveu o problema. Eu tenho o B, tenho o A e vou determinar o valor de C. E a gente vai montar uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Vai ficar o seguinte, então, ó. Menos o B, quem é o B? É o menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3 meios, vezes o C que eu quero encontrar, igual a 0. Esse menos 4 com 2 posso subtrair, vai dar menos 2 aqui. Então vai ficar o seguinte, ó, menos 6 ao quadrado, menos 36, menos 2 vezes 3, 6C. Esse menos vai multiplicar todos os sinais aqui dentro, então vai ficar menos 36 mais 6C. O 36 passa para o outro lado e o 6 passa dividindo pelo 36, nós vamos encontrar C igual a 6. Tá aí, ó. Portanto, letra E.